Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Eu, Monsenhor Agostinho Cruz, da Arquidiocese de Belém do Pará, quero saudá-los na paz e na alegria de Cristo Nosso Senhor, neste quarto domingo da Quaresma. Porque por Cristo nós somos conduzidos à luz da fé. Este quarto domingo da Quaresma é chamado de Domingo Letare, ou Domingo da Alegria, porque já se avizinha, já se aproxima a festa da Páscoa do Senhor, que é a nossa festa, porque é a festa da nossa salvação. E nós somos convidados a permanecer em Cristo, mas não de qualquer maneira, mas sim dando por uma vida santa o testemunho do Evangelho, a fim de que Cristo dissipe as trevas do pecado e sua luz brilhe em nossos corações. Assim como ele fez com o cego de nascença no Evangelho deste quarto domingo, que é a imagem do homem que tem desejo de ver a Deus, que busca a luz da verdade. Assim como no domingo passado, nós vimos a experiência da samaritana, uma experiência de fé crescente no coração daquela mulher, que foi aos poucos deixando a sua vida velha, tirando as suas barreiras para ser totalmente saciada por nosso Senhor. Mas, irmãos e irmãs, de modo que a samaritana, Jesus se apresentou como a água viva, que jorra para a vida eterna. E hoje, através do episódio do cego de nascença, é aquele que nos chama das trevas do pecado para a luz verdadeira. E no próximo domingo, através da ressurreição de Lázaro, ele manifestará a todos que ele não só restitui a vida, mas ele próprio é a vida. Então nós temos, nos 3 últimos domingos, água, luz e vida. São símbolos do batismo. E o batismo é a porta da fé, que nos leva para dentro do mistério da morte e ressurreição de Cristo, libertando-nos da escravidão, do pecado e dando-nos a vida eterna. Portanto, voltemos a nossa atenção para o centro e o coração deste Evangelho do quarto domingo da Quaresma, onde encontramos Jesus e um cego de nascença. Cristo restituiu-lhe a vista e realiza nele um milagre com uma espécie de um rito simbólico. Vejamos como Nosso Senhor dá os passos necessários para que este homem possa ver. Primeiro, ele mistura a terra com a sua saliva. Em seguida, aplica essa mistura sobre os olhos do cego. Depois, diz para o cego ir lavar-se na piscina de Siloé. O homem obedece. A obediência é a torneira da graça. O homem obedece, vai lavar-se e readquire a visão. Ele era cego desde o nascimento. Com este milagre, meus irmãos e irmãs, Jesus manifesta-se como luz do mundo. E o cego de nascença representa a cada um de nós, que fomos criados para conhecer a Deus, para contemplar a sua face. Mas por causa do pecado, nós ficamos como cegos. Por isso temos necessidade de uma luz nova, uma luz verdadeira. Todos nós precisamos dessa luz, que é a luz da fé, e quem pode nos conceder? Somente nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós acreditamos nele. De fato, ao readquirir a visão, o cego do Evangelho abre-se para o mistério de Cristo. Amados irmãos, nós também temos que nos abrirmos para o mistério de Cristo. Jesus pergunta ao cego: acreditas no Filho do Homem? Ele diz: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Responde o cego curado, E Jesus diz: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. O cego responde: Senhor, eu creio, e prostrou-se diante de Jesus. Amados irmãos e irmãs, em cada Santa Missa, em cada Eucaristia, essas mesmas inquietações devem vir ao nosso coração. É Jesus nos perguntando: acreditas no Filho do Homem? Acredita que eu estou presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia? E Jesus vai dizer: é eu que estou falando contigo em cada Santa Missa. E que nós possamos professar: Senhor, eu creio. E prostrando,
possamos revelar a sinceridade do nosso coração. Mas, irmãos e irmãs, este episódio leva-nos a refletir sobre a nossa fé. A nossa fé em Cristo como Filho de Deus, mas também, ao mesmo tempo, refere-se também ao batismo. E o batismo, nós já sabemos, é o primeiro sacramento da fé. É o sacramento que nos faz vir à luz mediante o renascimento pela água e pelo Espírito Santo. Assim como aconteceu com o cego de nascença, a qual se abriram seus olhos depois de ter sido lavado nas águas da piscina de Siloé. O cego de nascença curado representa-nos quando não nos damos conta de que Jesus é a luz e é a luz do mundo. É quando olhamos para o outro lado, quando preferimos entregar-nos às pequenas luzes, quando vamos às palpadelas na escuridão. De fato, aquele cego não tenha um nome, ajuda a entender que ele está falando comigo. Sou eu este cego do Evangelho hoje. Também nós fomos um dia iluminados por Cristo no batismo. E, por conseguinte, nós somos chamados a comportarmos também como filhos da luz. Vós sois a luz do mundo, diz o Senhor. E comportar-se como luz exige uma mudança radical de mentalidade, uma capacidade de julgar homens e situações segundo outra escala de valores que vem de Deus. Com efeito, amados irmãos, o sacramento do batismo exige a escolha de viver como filhos da luz e caminharmos na luz e abandonarmos as trevas. O que significa para nós hoje ter a luz da verdade? Caminhar na luz, antes de tudo, significa abandonar as falsas luzes, abandonar a escuridão, abandonar o pecado. Portanto, amados irmãos, quando Cristo nos iluminou, foi para que, pelo exemplo de nossas vidas, fôssemos nele luz do mundo. Somos iluminados por Cristo para iluminar a vida dos outros. Permitamos que o Senhor toque em nossa cegueira, ou seja, em nossa história de pecado, em nossa enfermidade espiritual ou carnal. Que o Senhor conceda-nos a graça de ver com os olhos da fé e não com os olhos do mundo o julgamento. Não busquemos vida aonde não pode nos dar. Não busquemos vida no pecado. Nele só a morte e escuridão. A nossa vida está em Cristo. Por isso, meus irmãos, em cada confissão sincera e cheia de contrição que fazemos, e em cada Eucaristia que celebramos com um profundo desejo de não nos afastarmos do Senhor, Deus preserva-nos de cairmos ou ficarmos imersos no pecado da incredulidade, de duvidar do amor de Deus. Permitamos que o Senhor abra os nossos olhos da fé e que juntos possamos levar outros irmãos a graça de contemplar a luz de Cristo. Que em cada Eucaristia reconheçamos o Senhor, prostremos-nos diante dele e professemos a nossa fé. Eu creio, Senhor, que Tu és a luz que dissipa as trevas do meu coração. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.